Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Sexta-feira pós-vitória, né? O Vasco ontem derrotou a equipe do Cuiabá 1-0 em São Januário, não foi um jogo lá muito bom, né? Pelo contrário, um jogo chato, mas o Vasco conseguiu a vitória, chegou aos 40 pontos, né? Nesse jogo que estava atrasado e permanece ali na 10ª colocação do campeonato, só que agora com uma respirada maior em relação à parte de baixo. A gente vai falar sobre classificação, vai falar um pouquinho ainda sobre a partida, mas os dois assuntos principais desse vídeo, primeiro, a carta aberta divulgada pelo presidente Pedrinho aos torcedores do Vasco da Gama e também o novo uniforme, né, do Vasco da Gama. O Vasco lançou o seu novo terceiro uniforme, que ficou belíssimo. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. E vou começar esse vídeo aqui falando da KTO, que é parceira do nosso canal. O QR Code está aparecendo aí na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular. Você é direcionado ao site da KTO e lá você usa o cupom MDG20 para você ganhar 20% de cashback, beleza? Lembrando que a KTO é um site para maior de 18 anos. E lembrando também que é para você jogar com responsabilidade. Nada de achar que vai ficar rico com apostas esportivas, beleza? KTO, parceira aqui do nosso canal Machão da Gama. Bom, ontem o Vasco venceu a equipe do Cuiabá por 1-0 em jogo atrasado da 19ª rodada, né? Jogo ainda do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E com esse resultado, o Vasco chegou aos 40 pontos na tabela de classificação, permaneceu na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro e nesse momento está a 9 pontos do G6 e a 8 pontos do Z4, uma distância bem tranquila ali da zona do rebaixamento e uma distância também considerável para o G6, né? Eu acho assim, que pensando em G6, é muito difícil imaginar que o Vasco possa conseguir. Mas, como temos ali clubes que estão entre os 6 primeiros, que estão disputando ainda, né, torneios, Botafogo, Flamengo, são rivais, né? Infelizmente são rivais. Mas, por exemplo, se o Botafogo for campeão da Libertadores, o G6 vira G7. Se o Botafogo for campeão da Libertadores e o Flamengo campeão da Copa do Brasil, o G6 vira G8, né? Aí até o 8º colocado vai para a pré-Libertadores. Então muita coisa ainda pode acontecer no campeonato. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela de classificação. O Botafogo é o líder, tem 61 pontos. O Palmeiras é o segundo com 60. O Fortaleza é o terceiro com 56. O Flamengo tem 51, é o quarto colocado. O São Paulo tem 50 pontos, é o quinto. O Internacional em sexto tem 49. O Bahia em sétimo tem 46. O Cruzeiro tem 44, é o oitavo. Atlético Mineiro em nono tem 41. E o Vasco é o 10º colocado com 40. O Vasco enfrenta o Bahia na próxima rodada, que tem 46. O Vasco pode até se aproximar ali do Bahia, né? O Fluminense é o 11º com 36. O Criciúma tem 36, é o 12º. Grêmio tem 35, é o 13º, Bragantino com 34 é o 14º, Juventude tem 34, é o 15º, o Vitória é o primeiro fora da zona do rebaixamento com 32, e abrindo a zona do rebaixamento temos Corinthians com 32, Atlético do Paraná com 31, Cuiabá com 27 e Atlético Goianiense com apenas 22 pontos. Essa é a classificação do campeonato nesse momento. Acho que o Vasco pode respirar tranquilo em relação ao rebaixamento. E se ganhar do Bahia na segunda-feira em São Januário, pode, quem sabe, sonhar com uma vaga aí para pré-Libertadores. Bom, ontem, além da vitória, né, sobre a equipe do Cuiabá, o que chamou a atenção também foi uma carta aberta divulgada pelo presidente Pedrinho aos torcedores do Vasco da Gama. Na carta, o Pedrinho diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Vascaínos, hoje escrevemos a você para compartilhar um momento importante na história do Vasco da Gama. A partir da decisão judicial que afastou o ex-sócio majoritário da Vasco SAF,
para proteger o patrimônio e os interesses do clube, nos deparamos com um cenário previsível e iminente de caos, fruto de atos abusivos e temerários praticados pelo ex-sócio e, respectivamente, administradores da Vasco SAF. Até então, em face da grave situação financeira na qual o Vasco se encontra nos últimos meses, iniciamos um amplo projeto de reestruturação, cujos primeiros resultados são perceptíveis. Firmes no compromisso de transparência e principalmente no propósito de garantir o futuro do Vasco, instauramos um processo formal de mediação junto aos nossos credores, conduzido pela FGV. Essa mediação visa buscar soluções ordenadas, negociadas e estruturadas de equacionamento da atual dívida do clube. Para termos estabilidade nesse processo de mediação, ingressaremos com uma medida cautelar para proteger o Vasco de eventuais ações, tais como penhoras que possam atrapalhar ou criar obstáculos ao processo de reestruturação. No Vasco, a reestruturação foi evitada em muitos momentos, seja por sua natureza impopular ou pela dificuldade de enfrentar a realidade, mas devido à nossa responsabilidade, iremos encarar esse desafio para buscar a sustentabilidade e competitividade do Vasco no longo prazo. É importante destacar que, embora a mediação seja um passo importante para uma longa jornada de reorganização, não podemos afirmar que ela será uma solução imediata para os problemas do Vasco. Essa reestruturação será uma desafiadora jornada que envolverá sacrifícios, mas que criará condições para um futuro melhor e sustentável para o Vasco. Sabemos que, nos momentos mais difíceis, você, vascaíno, nunca deixou de apoiar o clube. Durante anos, foi a sua dedicação que carregou o Vasco adiante, mantendo nossa história viva e a nossa paixão acesa. E nesse momento, contamos com seu apoio mais do que nunca. A sua confiança é fundamental, assina o Pedrinho, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, e o Carlos Amodeu, CEO da SAF. Bom, resumindo a carta, é basicamente dizendo, olha, vamos passar por um processo de reestruturação, os próximos momentos serão difíceis, né? Até diz que é uma medida impopular, etc e tal. Deu para vocês entenderem mais ou menos. Eu vou dar minha opinião rapidinho aqui. Eu acho que o torcedor do Vasco está um pouco de saco cheio dessa história de reestruturação, de cortar na carne, porque a gente vem escutando esse discurso há muito tempo e só anda para trás. A gente só vê o Vasco andando para trás. A gente não vê o Vasco avançando. E não estou aqui dizendo que não vai avançar com o Pedrinho. Pelo contrário, eu torço para que avance. Eu torço para que as coisas deem certo. Mas esse discurso de austeridade, esse discurso de vamos sofrer agora para lá na frente colher resultados, a gente vem escutando isso há pelo menos 10 anos e a coisa não avança. Então, assim, o torcedor do Vasco quer uma solução mais imediata, né? E o Pedrinho, enfim, a partir do momento que ele entra, tira o sócio da empresa, enfim, numa medida que até pareceu correta, o torcedor do Vasco espera uma solução um pouco mais rápida, né? Ninguém quer esperar mais 10 anos para voltar a ver o Vasco disputando títulos. Acho que essa é a minha opinião, não sei se você concorda. Bom, e para encerrar o vídeo aqui, o Vasco anunciou no dia de hoje o seu novo terceiro uniforme, né? A camisa de jogo e também a camisa de goleiro. Já está aparecendo aí na sua tela. A camisa de jogo é essa branca com dourado, né? Inclusive tem uma faixa ali, dourada e branca também. E essa camisa tem um detalhe muito interessante, que ela tem a resposta histórica. Se você molhar a camisa ou se você suar, a resposta histórica vai aparecendo ali. Ficou bem bacana a camisa, mas a que eu achei mais bonita mesmo foi a camisa de goleiro, né? Essa camisa preta de goleiro ficou muito, muito bonita, com esse detalhe do escudo antigo do Vasco, né? Ficou muito legal mesmo, muito bacana. Essa eu vou comprar com toda certeza. Quero aí a sua opinião também sobre essa camisa, mas eu gostei bastante, meus amigos. Ó, os detalhes aí, muito, muito, muito maneiro mesmo. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!